Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa de entrevistas de fé. Hoje nós temos alguém muito especial para partilhar o seu testemunho connosco acerca de um aspecto muito particular da sua vida que acabou por influenciar tudo o resto. Às vezes podemos ser atingidos por aflições e perplexidades das mais variadas formas. Mas quando somos atingidos na nossa saúde, normalmente a abordagem acaba por ser diferente daquilo que acontece em muitos outros casos. E hoje nós vamos falar com a Sandra Lemos. Olá, Sandra. Olá. Seja bem-vinda. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Nós hoje vamos falar contigo para conhecer um bocadinho o teu testemunho, aquilo que Deus fez por ti, aquilo porque Ele permitiu que tu passasses até para cresceres espiritualmente acima de todas as outras coisas. Mas antes de entrarmos exatamente no ponto central que nos traz aqui hoje, gostaria que te apresentasses um bocadinho para aqueles que não te conhecem. Quem é a Sandra? A Sandra tem 37 anos, vivo no Carregal do Sal e pertenço à Igreja do Carregal do Sal também. Sou educadora de infância, agora não estou a trabalhar nesta área e estou na parte do Departamento da Saúde da minha igreja e também na parte da Escola Sabatina. Muito bem. Sempre viveste aí? És natural daí? Sim, nasci em Lisboa, mas depois, desde muito cedo, desde os meus 2 aninhos praticamente, fui para o Carregal do Sal. Estás na Igreja Adventista desde que nasceste? Praticamente desde os 7 anos. Foi através da minha avó que eu conheci a Igreja Adventista. Então... Já frequentas desde a tua infância, não é? E que memórias e que recordações é que tens desse tempo? Na altura, não gostava muito de ir à igreja. A verdade é essa. Porque senti-me assim um bocadinho deslocada. Era tudo novo para mim. Mas depois comecei a gostar, porque meus irmãos também começaram a ir à igreja, então já tinha aquela companhia, não é? Como eu costumo dizer. Mas lembro-me, pessoalmente, dos almoços de igreja, do convívio que havia. Acho que havia mais união entre os irmãos, muito mais. Mas especialmente os passeios, os convívios que se fazia. Também quando aquela felicidade e talvez aquela, como é que é de dizer, a alegria de acordar ao sábado e saber que era o dia de igreja. Isso eu lembro-me, porque normalmente a pessoa ia para a escola todos os dias, mas no sábado é diferente. E lembro-me com carinho, às vezes, de acordar muito cedinho, porque na altura morava ainda mais longe da igreja, então tínhamos de acordar muito mais cedo para ir à igreja. Foste batizada lá na Igreja do Carregal? Sim. Com que idade? Já foi tarde, com 23 anos. É sempre a tempo. Sim. E conta-nos um bocadinho acerca do início da tua fase adulta, o que é que fazias, como era a tua vida. Era uma jovem que, embora muito introvertida, gostava muito de estar no meu cantinho, mas tinha uma vida que, embora fosse à igreja, como eu costumo dizer, gostava muito de ouvir música, muito de ver filmes. Eu era viciada em cinema. O meu pai é viciado em cinema ainda, e então eu tirei assim um bocadinho infelizmente, adquiri esse hábito. Então era praticamente muito viciada em cinema. Cinema e música era tudo para mim. Embora eu fosse uma jovem que até na igreja era calminha, não causava muito desacato, nem mesmo em casa, sabia que a minha relação com Deus não era aquela que eu queria, não é? Aquela que eu queria ter. E a nível depois tudo mudou, não é? Depois, mais tarde, tudo mudou. Portanto, a tua vida era uma vida, se calhar, pacata, normal, como todas as outras, com a tua vida cotidiana e depois na igreja e tudo mais. Podemos resumir assim, se calhar. Sim, precisamente, sem dúvida. Até que, mais tarde, as coisas começaram a mudar. Sim, sem dúvida. Conta-nos acerca disso. Então, eu estava na Madeira a trabalhar, a lecionar, quando comecei a ter alguns sintomas de muito cansaço. A extrema magreza mesmo. Então, comecei a ficar preocupada e fui ao médico. E na altura o médico disse que estava tudo bem, que isso era pronto, que era do clima, da Madeira, clima tropical, e tinha tudo a ver. Quando eu vim de férias para o continente, então sim, foi-me diagnosticado um cancro. E como é que tu te sentiste nessa ocasião quando recebeste essa notícia? Que tinhas que idade? 29. Como é que tu te sentiste com 29 anos a receber uma notícia dessas?
por mais incrível que pareça, senti muita paz. Eu estava, portanto, eu fiz a biópsia, portanto, ainda aqui no continente. Depois vim para a Madeira e a minha mãe ligou-me passado 15 dias e a minha mãe só disse: tens de regressar, tu tens cancro. E senti uma paz tão grande, que lembro-me de ter a reunião de oração para fazer, para dirigir. Fui fazer calmamente, as pessoas nunca notaram nada, que eu estava assim. Só no sábado é que tive assim um deslize e contei. Mas tive muita paz, muita. Não ficaste assustada, portanto? Não. Como é que tu encaraste? O que é que imaginaste que iriam ser os próximos meses da tua vida? Eu sou muito otimista mesmo e não imaginei nada. Pensei, Deus já vai ser meu médico e Ele vai me dar forças. Só pensei nisso. E não pensei na parte negativa, porque eu não fazia a mínima ideia que ia me acontecer. Nada. E então só senti paz e saber e confiar em Deus. Deus é o meu médico. Não consideraste em nenhum momento que poderia acontecer o pior devido a essa doença? Não, nunca. Nunca mesmo. Nunca. Chorei muitas vezes na minha cama a dizer que Deus tinha o poder para tirar-me o cancro. Sim, chorei. Mas depois eu dizia: se é para a tua glória e para a tua honra, então dá-me forças. E Ele deu-me. Começaste a ser acompanhada pelos médicos. A partir daí, o que é que eles te disseram? Bem, na altura, eles disseram que o cancro estava já muito avançado e que eu teria de fazer quimioterapia o mais rápido possível. E então, segui em frente, comecei a fazer quimioterapia. Alguma coisa começou a mudar no teu estilo de vida? Ou a doença não teve influência nenhuma nisso? Teve e não teve. Na altura, eu já não comia nem carne, nem peixe. E a médica, na altura, quando soube que eu já não comia carne e peixe, ela disse: tu tens de comer, porque senão tu não vais aguentar. Tu morres aqui mesmo. E eu fui firme e disse: não, carne e peixe eu não como. E garanto-lhe que não vou ficar mal. Pronto. E assim foi. Eu não comia nem carne nem peixe. E tive mais energia e muito menos sintomas do que os outros pacientes tiveram. Só para contextualizar melhor, Sim. Qual era o teu regime alimentar antes da doença? Era muito açúcar, leite, iogurte, ovos, a carne não, nem o peixe, mas o resto era isso, era a base mais ovo-lacto, vegetariano, mas muito açúcar. Não é que eu comesse todos os dias, coisas assim que a pessoa pensa que não tem mal nenhum, as barras, uma bolachinha, coisas assim. Então eu petiscava muito, e gelados também. Sim. Percebeste que a alimentação poderia ser um fator importante e decisivo no tratamento e na luta contra a tua doença? Na altura, não muito. Achava estranho, por um lado, porque eu via que eu não comia nem carne nem peixe e eu não tinha metade dos sintomas que outros pacientes tinham. Inclusive o cabelo. O cabelo não me caiu. A médica dizia que o cabelo ia cair, que eu tinha de rapá-lo. E eu fiz assim, tipo, um teste com Deus. Tu és meu médico, vais ser meu cabeleireiro. Então, cuida de mim. E foi, sem dúvida. E o meu cabelinho manteve-se. A médica não queria acreditar. E eu ali já pensei, algo está diferente na alimentação, não é? Portanto, enquanto os outros comiam a carne e o peixe, eu não comia, eu já via, tinha muita energia. O cabelo não me caiu. Eu vi algo, quer dizer, comecei a achar um bocadinho estranho e pensei, a alimentação tem alguma coisa a ver. Havia uma parte em mim que estava toda confiante. Deus vai ser o meu cabeleireiro. É o meu médico, o meu cabeleireiro. Mas havia uma parte em mim que dizia, e se o cabelo vai mesmo, vais ficar careca? Já viste? Era o inimigo, percebes, Filipe? Tipo, a atormentar-me. E eu lembro-me, porque a médica tinha dito que no segundo tratamento o cabelo ia cair, começar a cair. E eu lembro perfeitamente de estar a fazer o segundo tratamento e eu só palpava o cabelo. E ele disse, ele ainda cá está, ainda cá está. Senhor, ele ainda cá está. E fui dormir e eu pensei, ok, eu tenho que confiar em ti. Eu não quero dar ouvidos ao inimigo. Tu és o meu cabeleireiro, ok? E estava sempre aquela coisa, confiar em Deus, pôr tudo nas mãos dele. E adormeci. Quando acordei, ok, ele está seguro, ele não caiu. E então a partir daí, confiança absoluta em Deus.
Se no segundo não cai mesmo. E é interessante que a médica tinha-me dito, para a próxima consulta tu tens de ter o cabelo cortado. Portanto, muito mais curto que eu tinha. A minha mãe queria-me cortar. Eu disse, não, eu não vou cortar. Eu vou confiar em Deus. Não caiu, ele não vai cair. No segundo tratamento não caiu, não caiu. Deus é uma resposta de Deus às minhas orações. E eu lembro-me que eu prendi o cabelo de tal maneira que quem olhasse para mim, parecia que eu estava com o cabelo mais curto. Eu lembro de estar na sala de espera. A médica passou, olhou para mim e fez assim. Pensou que eu tinha cortado o cabelo. E eu disse, eu não vou estar a mentir à médica. E eu cheguei, ela chamou-me. Ela disse, muito bem, Sandra, cortou o cabelinho, estou a ver. Eu disse, eu não cortei, eu tirei e soltei o cabelão todo. Ela ficou danada. Ela disse, tu não cortaste o cabelo? E eu disse, olha, se não caiu da segunda vez, também não é agora que cai. E eu lembro-me que no terceiro, os tratamentos já puxava-me assim o cabelo para ver se era mesmo real, se não era peruca nem nada disso. E não, ela, pronto, depois ela já nem se preocupava comigo, porque apesar dela nunca concordar com a minha alimentação, ela mais tarde deu a mão à palmatória, por muito que lhe custasse, não é? Porque ela viu milagres, foi mesmo assim, milagres, na minha vida que mais nenhum paciente teve. Clinicamente, que tratamentos é que foste fazendo ao longo dessas semanas ou desses meses depois de descobrirem o problema? Muita quimioterapia, muitas doses elevadíssimas. Eu ficava lá praticamente 10 a 12 horas. Entrava às 8 da manhã e saía já às 18 da noite. Portanto, era quase a última a sair. Doses muito elevadas. Imagino que isso deixava uma marca para os dias seguintes, provavelmente. Sim, Como é que te sentias? Muito enjoada. Nem conseguia ver comida à frente. Fraca, não. Por mais incrível que pareça, nunca me senti fraca, nem sem forças. Eu fazia caminhadas, mas enjoada. Tinha de comer, sabia que tinha de comer, isso sabia, mas não podia ver comida à frente. É horrível. Entretanto, foste lutando contra o problema, foste estudando um bocadinho também acerca do assunto. O que é que mudou a partir daí na tua vida, no teu estilo de vida? Bem, tudo mudou foi mais em janeiro. Okay? Em janeiro mudou porque eu não sabia muito acerca da reforma da saúde. Nada. Tiveste a oportunidade de aprender, então. Foi mesmo uma lição de Deus, sem dúvida alguma. Porque eu só sabia, pronto, não como a carne e o peixe, estou bem. Pensava assim. Então conta-nos o que é que aprendeste a partir daí. Pronto, a partir principalmente de janeiro, alguém que estava a orar por mim ligou-me e perguntou qual era o meu regime. E eu disse, toda orgulhosa, eu não como nem carne nem peixe. E mais? E tu comes açúcar? Eu disse, como? E mais? E leite? Então eu comecei a dizer sim. Então ela começou a explicar-me praticamente o que era a reforma de saúde. E eu fiquei porque nunca tinha ouvido isto na igreja, nunca. E eu fiquei admiradíssima. Isso faz alimentar o cancro, o leite, os ovos? Sim, e por isso é que não estás ainda a 100%. E então eu decidi no meu coração, e com Deus também, ok, eu quero viver, eu quero ser curada, eu vou fazer a tua vontade. E fiz. Na altura custou-me um pouco, porque eu gostava imenso de açúcar. E então não estar a comer o meu chocolatinho, o meu geladinho, custou-me. Mas eu pensei, ok, se Deus quer, eu vou fazer. E assim fiz. Um mês de uma alimentação estritamente vegetariana. E consegui com graça de Deus. Então, como é que a doença foi desenvolvendo nesse processo todo? É assim, era um grande bicharoco, como eu costumo dizer. Eu tinha 3 centímetros em outubro, quando eu fiz os tratamentos. Foi diminuindo com a quimioterapia para 7, depois para 5. Só que a médica não achava que estava a diminuir como ela queria. E então ela disse, olha Sandra, tu em janeiro paramos, e em fevereiro tu vais recomeçar a fazer novas sessões. E então, basicamente foi assim. E voltaste a fazer essas sessões? Não. Por quê? Porque em janeiro eu fiz essa alimentação estritamente vegetariana. Quer dizer, não houve coincidências, foi mesmo Deus. Eu tinha que fazer aquela paragem,
como a médica pediu-me, não é para descansar, porque em fevereiro iria fazer mais sessões, mas não foi preciso, porque quando eu lá cheguei, em fevereiro, portanto em janeiro, a alimentação estritamente vegetariana. E em fevereiro cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi análises e o TAC. Eu estava assim calma e a médica só me perguntava: o que é que andaste a fazer? E eu ali fiquei: ok, ou essa alimentação é boa e correu tudo muito bem, ou então correu tudo mal. Mas graças a Deus ela disse: olha, é assim, a verdade é que já não tens nada, tens apenas 3 pontinhos que podem vir a desenvolver-se. Por isso, ela depois até aconselhou-me a fazer radioterapia poucos dias, uma coisa muito levezinha. Quando eu soube que já tinha desaparecido, foi uma benção, um alívio. E o que é que mudou a partir daí, até o teu regime alimentar? Porque uma coisa é nós estarmos motivados porque temos um problema, outra é não termos um problema nenhum e aparentemente cairmos na tentação de pensar de que podemos abusar um bocadinho porque não estamos doentes. Mas o que é que tu pensaste quando viste que a alimentação estava de facto a fazer alguma diferença no teu problema? Quando eu vi que deu resultado e que eu tinha sido curada, até disse: então vou fazer essa alimentação para sempre. Nunca pensei em voltar atrás. Às vezes perguntavam: mas já estás curada? Podias comer um chocolatinho, um geladinho? Disse: não. Porque depois eu comecei também a estudar, como tu há pouco referiste, e comecei a ver que a vontade de eu já estar a comermos essas coisas e que fazia-me mal. E eu não queria estar doente, nem queria pôr as outras pessoas, a minha família principalmente, preocupada comigo. E acima de tudo, sei que estava a fazer a vontade de Deus. Isso era o principal para mim, não é? Falaste na tua família. Nesse processo, qual foi a reação das pessoas que estavam mais diretamente à tua volta? Complicado. Meu pai não é adventista, ele ficou de rastos. De rastos. A minha mãe, como via sempre que eu estava alegre, estava sempre com muita força, muita alegria, talvez essa alegria e essa força, que obviamente provinha de Deus, não era minha, me contagiou-a. Então ela ficou também tranquila. Ok, a minha filha tem um cancro, mas está tudo bem com ela, vai tudo correr bem. O meu pai é que reagiu muito mal. Não entendia porque é que Deus tinha permitido o cancro à filha. Mas depois, ao ele ver-me tão alegre, tão feliz e tão cheia de fé, também acabei, graças a Deus, por contagiá-lo. E então ele já não ficava assim tão preocupado, mas no início ficou de rastos. Ou seja, a firmeza de princípio quanto a valores que dizem respeito a um estilo de vida acabou por servir como forma de tu poderes testemunhar mesmo junto daqueles que estavam um bocadinho apreensivos acerca do que estavas a fazer, é isso? Sem dúvida. O meu pai, que antes comia carne, por exemplo, já não come. A minha mãe, que não era vegetariana, tornou-se vegetariana porque ela viu o meu testemunho. Os meus irmãos, mais difícil, mas aos poucos e poucos já está a começar também a entrar no estilo mais vegetariano. Não tanto, mas aos poucos. Outra coisa que a médica advertiu é que eu ia ficar na menopausa, ou seja, eu não ia ter ciclo menstrual nenhum. E eu pensei: bem, eu já sou irregular, então agora é que não vou ter nada. Mas havia aquela coisa tipo: a médica diz, mas Deus é que sabe. Então coloquei isso nas mãos de Deus. Ai meu Deus, a médica disse, mas tu é que és meu médico. Desde o início eu sempre tive isso. Deus é que é o meu médico. E a bênção de todas foi que nada de menopausa, ou seja, continuei com o meu período normal, o meu ciclo menstrual, e ele, que era irregular, tornou-se regular. A médica, quando ela disse: então, já estás na menopausa? Eu disse: não estou na menopausa, estou com o meu período normal, ainda por cima regular. Ela disse: tu és estranha, dizia ela, há qualquer coisa em ti que não bate certo. Claro que batia, não é? Era Deus, sem dúvida alguma. Mas houve aí um momento em que houve um medo de que o cancro alastrasse para outras partes do corpo, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, eu acabei de fazer a quimioterapia, fiz a rádio, poucos dias. A rádio foi uma coisa mesmo muito ligeirinha. E depois, no passado 2 meses, fiz um PET. Um PET é assim um TAC, em que fazem praticamente uma radiografia enorme do teu corpo. Tudo.
E quando eu fui saber os resultados, a médica, muito, com uma cara assim muito apreensiva, disse: acho que o cancro está aí para os ossos. E eu fiquei tipo, mas como? Eu estava curada, vocês disseram que eu estava curada, como é que ela está nos ossos? Estás a ver? Então ela mostrou-me e realmente havia. Então percebi muito bem, mas vi uma manchazinha aqui nesta zona do cóccix. E eu pensei, estranho. E eu cheguei a casa, comentei com a minha mãe, com o meu pai ainda não, porque ele ficava sempre assim um bocado mais alarmado, e disse, minha mãe disse, olha mãe, o cancro, há uma suspeita que ele está aí para os ossos. E a minha mãe só dizia, mas como? Se há 2 meses atrás estavas curada? Eu disse, eu não sei, eu vou orar mais, eu vou ser ainda mais rigorosa com a alimentação. E é engraçado que nessa altura, o pão, eu deixei de comer pão por causa do glúten, do fermento, ou seja, fui mais rigorosa, ainda mais. Comecei a comer mais saladas, ou seja, aquilo que eu estava a comer se calhar em menos, comecei a comer mais. Entretanto, continuaste com a alimentação e como é que desenvolveu essa ameaça de estar a lastrar para os ossos? Passado 1 mês e meio fui fazer um TAC. A médica estava assim um bocadinho normalmente apreensiva, não é, porque a cor dos ossos não é brincadeira. E eu estava confiante, porque eu tinha feito a minha parte e disse, olha, eu fiz a minha parte, Deus é que sabe. E fiz o TAC. Tive logo o resultado na hora e, com graças a Deus, limpinho. Já não tinha nada. Ela disse, realmente, tu deves ter uma estrelinha, dizia ela que era a estrelinha. Eu disse, eu não tenho uma estrelinha, tenho um grande Deus que cuida muito de mim. E estava tudo limpo. Portanto, aquela suspeita e aquela imagem que eu tinha visto tinha completamente desaparecido, graças a Deus. No meio disto tudo, como é que reagiram, como é que tu sentiste o apoio e o suporte dos irmãos da tua igreja local? Eles foram uns queridos mesmo, porque estavam de veras preocupados comigo, muito mesmo. Eu lembro que nessa altura o pastor só pregava praticamente de que acontecem coisas más a pessoas boas. Como é que nós devemos reagir? Que Deus não era assim tão mau. Eu estava na calma, eu estava a ouvir aquilo e dizia, mas eu não estou zangada com Deus, porque eu tinha sempre aquele propósito. Se Deus permitiu, há sempre alguma razão. Mas os irmãos trataram-me super bem, muito preocupados a cada sábado. Estás bem? Como é que estás a reagir aos tratamentos? Pronto, uma preocupação extrema. A eles agradeço mesmo porque foi importante para ti sentir que a comunidade da igreja te rodeou com essa simpatia que se calhar até precisavas nessa ocasião. Sim, sem dúvida. É sempre bom receber apoio. Embora eu fosse uma pessoa muito mais para o caladinho, não gostasse assim de muitos... Então, tudo bem? Não, mas eles sabem como é que eu sou. Então, mas na mesma, foi muito bom para mim, porque apesar de eu ser assim mais para o introvertido, para o caladinho, é sempre bom, uma hora assim que a pessoa precisa de mais apoio, ter o apoio da nossa família, da nossa segunda família, a família da igreja. Foi muito bom. O teu problema desapareceu completamente? Ou como é que tu estás hoje? Estou curada, praticamente já tive alta do hospital. Ultimamente, quando eu ia lá, a médica dizia, tu vai-te embora, tu desaparece daqui, porque as janelas estavam sempre bem, valores bons, ótimos. E ela dizia, antes, dizia-me quando soube que eu era vegetariana, porque fui outra médica que acompanhou-me, dizia, és vegetariana, isso pode causar alguns problemas, mas eu comecei a dar o meu testemunho. Dava sempre um livrinho, falava sobre saúde e, com a graça de Deus, aos poucos, eu notei uma completa diferença nela. Ela já começava a dizer, eu até já comecei a comer hoje uma coisita vegetariana, até gosto da comida vegetariana, sabes? E já estive a ler o livro e mesmo já para o final ela dizia, já chateias, dizia ela, já não vale a pena porque está tudo bem contigo. Portanto, vi uma mudança completa. Não é? Uma pessoa que era contra o vegetarianismo, que não reagia bem, completa abertura em relação à alimentação vegetariana, que é uma bênção. Hoje tens uma vida perfeitamente normal, como qualquer pessoa. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há pessoas que perguntam, mas quando sais, o que é que tu comes? Normal, só houver uma salada, só houver batata, arroz, feijão, grão, coisas simples, como Deus quer, coisas simples, alimentação simples, sem dúvida. No meio disto tudo, ou se calhar no fim disto tudo, em que é que isso
contribuiu ou favoreceu para a tua condição espiritual, a tua relação com Deus? É muito, contribuiu bastante. Eu digo mesmo, eu agradeço a Deus muitas vezes por ter permitido que eu tivesse o cancro. E é estranho dizer isso, porque as pessoas pensam, mas o cancro não é bom. É verdade, o cancro não é bom, mas ajudou-me a estar mais ligada a Deus. Porque antes não tinha aquele relacionamento. Tinha ir à igreja, pronto, aquele tipo de relacionamento jovem. Vamos à igreja, estamos bem, acomodamos. Quando surge assim um problema, nós agarramos-nos a Deus. E depois eu pensei, eu quero fazer mais a vontade de Deus. E então, ao fazer a vontade de Deus através da alimentação, comecei-me a sentir mais ligada, a querer estar mais perto de Deus. Isso ajudou-me a estar mais perto de Deus e também a ver que não posso estar calada. Não posso estar, ok, eu tive essa doença, com a graça de Deus curei-me devido à alimentação que eu pratiquei, e agora vou ficar parada. Não, eu tenho das outras pessoas. E eu acredito que, ao Deus permitir-me que eu tivesse esse problema, era para as outras pessoas. E com a graça de Deus, Deus tem-me aberto oportunidades, pessoas que eu encontro nos hospitais, pronto, em vários locais públicos. Às vezes estou a ouvir, às vezes eu digo, posso intrometer-me. Às vezes são elas que começam a falar, ou ouvem o meu testemunho, e tenho, com a graça de Deus, sempre a oportunidade de ter ajudado muitas pessoas. Ou seja, não lamentas nada daquilo que Deus te permitiu passar através desta experiência? Nunca, nunca. Foi uma bênção. É estranho, mas foi uma bênção muito grande. Ajudou-me bastante. Se não tivesse passado por isso, estava na minha vida, cancro, uma pessoa tinha um cancro, olha, tem um cancro, não posso fazer nada por ela, não é? Vamos orar. Também é bom, devemos sempre orar, sem dúvida. Mas assim, posso estar mesmo, já sei o que é o cancro, sei o que é que a pessoa passa e posso ajudá-la, com a graça de Deus. Assim sendo, serás uma pessoa mais qualificada do que a maioria, talvez, para falar com aqueles que, por algum motivo, atravessam uma luta semelhante a essa, que é um problema grave na sociedade ocidental em que vivemos. Se tivesses a oportunidade agora de dizer algo para alguém que atravessa uma dificuldade igual ou parecida como essa, o que é que tu dirias da tua experiência que achas que poderia beneficiar essa pessoa? Primeiro de tudo, confiar em Deus. Acreditar e saber que Ele é o grande médico e que só Ele é que pode curar. Por muito que os médicos digam que está muito mal ou que está muito bem, é Deus. Deus é que vai dar a resposta final. Fazer a vontade de Deus. Sabemos qual é a alimentação que Deus quer, então vamos pôr em prática. Pode ser difícil, vai exigir alguns sacrifícios, sim, mas é a nossa saúde que está em jogo, então acho que nenhum sacrifício é assim tão grande quando a nossa saúde está em jogo, não é? E orar bastante, orar, estudar a palavra de Deus dá-nos muita tranquilidade e ajuda-nos a passar por aquela fase menos boa. E acima de tudo, fazer a vontade de Deus através da alimentação. Muito bem, Sandra. Obrigado pelo teu testemunho. Obrigada, eu. Obrigado pela tua história, que certamente pode ser inspiradora e motivadora para aqueles que se calhar não veem uma luz no fundo do túnel, mas por aquilo que tu nos contaste, a luz existe e está lá ao alcance de todos. Obrigado por teres vindo. Obrigada. A história da Sandra é a história que se pode repetir na vida de qualquer pessoa que sabe que tem um Deus que controla, que domina sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas. É verdade que passamos por problemas, mas à semelhança da Sandra, todos podem ter um Deus que é maior do que os nossos problemas, até os problemas de saúde. Que Deus o abençoe e até à próxima.